Bom, o governo federal marcou presença em Nova York. Foi bem. Hoje, o presidente Lula discursou na abertura do debate de chefes de Estado da Assembleia da ONU. Sem citar o dono do X, que é o bilionário Elon Musk, o presidente Lula deixou uma indireta para as plataformas digitais. Roda sonora. O futuro de nossa região passa, sobretudo, por construir um Estado sustentável, eficiente, inclusivo e que enfrente todas as formas de discriminação, que não se intimida ante indivíduos, corporação ou plataformas digitais que se julgam acima da lei. A liberdade é a primeira vítima de um mundo sem regras. Elementos essenciais da soberania incluem o direito de legislar, julgar disputas e fazer cumprir as regras dentro de seu território, incluindo o ambiente digital. Minha querida Ana Beatriz Rich, claro que de maneira dissimulada, mas o presidente leva questões internas, domésticas e profundamente polêmicas para um palco internacional. Eu acho que os países ali, principalmente aqueles que dizem que amam o Brasil, estão preocupados com a Amazônia e o Pantanal que estão ardendo em chamas, com os animais que estão morrendo ali, queimados, com a vegetação totalmente destruída. E a ministra do Meio Ambiente diz que é terrorismo ambiental. Mas eu queria te ouvir. Você acha legal essa questão do crime organizado subindo no país, as matas enchendo, ardendo em chamas, déficit fiscal? E a gente está falando dessa briguinha aí do X e tal. Você acha que é um tema que devia ser levado para a ONU? Eu estou te perguntando porque eu sei que você acha que sim, por isso que eu já queria te provocar. Não, mas por que você acha que eu acho que sim? Então, você não usa o X, né? Você não usa. Meu papel aqui, o meu papel aqui é criar polêmica. Não, vamos lá. Deixa eu criar uma polêmica. Ó o veneninho, deixa ele limpar a boca aí. Presta o guardanapo pra ele. Ele põe na fogueira todo o programa e agora ele tá sem graça, mas tudo bem. Eu acho que falta um pouco se lembrar o que significa ONU, né? Organização das Nações Unidas. Então, a gente deveria, e aí quando eu falo a gente, eu digo o discurso do presidente Lula representando o nosso país, está muito mais preocupado em trazer a questão de como fazer para a gente colocar um pouco de panos quentes nessas manifestações extremistas, e aí eu estou falando de todos os lados, em todos os cantos do mundo, e trazer um pouco de volta da união, né, da comunhão de esforços para a gente conseguir um mundo melhor, né? Pode reparar que o presidente Lula, na sua fala, ele até fala das mudanças climáticas, mas o tom dele é muito mais de cobrança dos outros países, sem ter qualquer assunção de responsabilidade, que foi algo que a própria Marina Silva, essa semana, ela, de alguma forma, reconheceu que os esforços não foram suficientes. Então, assim, tem uma parcela do governo, pelo menos internamente, que sabe que os esforços não foram suficientes para evitar o estado que a gente está hoje com relação a essas questões climáticas, mas perante o resto do mundo, nós estamos lá plenos, fazendo só cobranças para os outros países. E eu acho que isso acaba sendo muito ruim, tanto porque gera uma sensação de duas caras ali, então, dentro do Brasil a gente é uma coisa, lá fora a gente é outra, mas também por essa questão de união que a gente precisa retomar. O mundo, especialmente com relação à mudança climática, precisa se unir. Porque não é um ou outro país isoladamente que vai conseguir fazer com que a situação melhore. Precisa de comunhão de esforço. Eu repito essa palavra aqui, comunhão de esforço. E eu acho que a hora que o presidente usa parte do tempo que ele tem perante o mundo para falar de X ou de Y ou de qualquer coisa que o valha, ele perde uma oportunidade excepcional para tratar de assuntos mais sérios e de forma muito mais moderada. Jess Peixoto, depois eu vou com... E o Guilherme vai brigar comigo. Vou fazer um gesto aqui para as nossas debatedoras, né? Por que o Brasil abre a Assembleia da ONU? Porque ninguém queria fazer isso. Em 1949, 50 e 51, nenhum país se ofereceu para fazer isso. E aí o Oswaldo Aranha começava a abrir, inclusive participou da condução da sessão que levou à criação do Estado de Israel, e daí criou-se o costume do Brasil falar em primeiro lugar.
Jess, quem fala em primeiro lugar tem responsabilidade de endereçar uma mensagem de caráter mundial. Eu achei pequena essa questão da briga, de colocar a briga do Elon Musk no ambiente da ONU, em que todo mundo está querendo ouvir assuntos mundiais, o mundo à beira de uma guerra, as florestas sendo devastadas por incêndios no mundo inteiro. Como é que você viu a participação do nosso presidente? Então, vou ser bem honesta, sincera e justa. Eu achei que foi um discurso poderoso, mas eu acho que é um discurso que foi muito bem escrito. Mas eu acho que ele performa só para quem não tem acompanhado o nosso país, para quem só não tem acompanhado o Brasil. Por quê? Primeiro, ele fala sobre questões ambientais quando ele não endereçou ao longo dos últimos 5, 6 meses e até além, tá? Porque muitos estudos já indicavam, desde 2019 a gente sabe, a gravidade desse período de estiagem, desse período de seca e como que é tendente às chamas, então não houve o preparo adequado. Ele fala sobre condenar conflitos bélicos, como o caso que está acontecendo em Gaza e também na Ucrânia, sem nunca veementemente combater o que a Rússia está fazendo na Ucrânia. E ele fala bastante sobre a liderança na América Latina e sobre a situação da América Latina, quando em muitos momentos ele não condena o que está acontecendo na Venezuela. Então eu acho que é um discurso que muitas vezes fragiliza. Ele pode parecer real, mas ele fragiliza muito o nosso desejo enquanto sociedade, enquanto mundo, de realmente endereçar os problemas principais. E ele, para ser bem sincera, ele joga na cara da ONU que ela não tem sido um recurso eficiente e efetivo e que ela está obsoleta. E nesse ponto, eu acho que cabe a essa Assembleia endereçar estas questões e realmente tratar de modificar o cenário e seu funcionamento, especificamente a forma de funcionamento do Conselho de Segurança com seus 15 membros, mas os seus 5 assentos permanentes, que não mais representam o mundo de hoje. Guilherme Mendes, a guerra no Oriente Médio foi a primeira pauta citada por Lula antes de iniciar formalmente o discurso. O presidente reafirmou o seu apoio à comunidade palestina em Gaza e criticou o gasto bilionário em conflitos desde o ano passado. Vamos acompanhar essa fala. Os gastos militares globais cresceram pelo 9º ano consecutivo e atingiram 2 trilhões e 400 bilhões de dólares. Mais de 90 bilhões de dólares foram mobilizados com arsenais nucleares. Estes recursos poderiam ter sido utilizados para combater a fome e enfrentar a mudança do clima. O que se vê é o aumento das capacidades bélicas. Guilherme Mendes. Capês, o presidente Lula, eu assisti a íntegra do discurso e fiquei muito feliz. Você viu, o plenário estava abarrotado, inclusive ministros que foram na comitiva não conseguiram assistir, o ministro Haddad e a ministra Marina, porque quando o presidente Lula, de fato, vai falar nas Nações Unidas, é um acontecimento. Isso me deixa muito envaidecido, porque houve épocas em que o presidente brasileiro ia falar, o plenário vazio, e ao final da fala dele, ele foi aplaudido durante alguns minutos. Por que te deixa envaidecido especificamente? Porque é o meu país, é o meu país. Eu adoro ver, porque na verdade quem está sendo aplaudido ali é o Brasil. Ele foi menos aplaudido. Vamos deixar ele falar. Quem está sendo aplaudido ali é o Brasil, não é o presidente Lula. É óbvio que ele é uma pessoa que vai ali representando o nosso país. Foi bem. E toda vez que o Brasil vai bem, nas palavras do seu presidente, para mim é um momento de envaidecimento. E só para contrapor aqui um pouquinho o que a Ana falou, ele não fugiu em nenhum momento da responsabilidade. Tem uma frase aqui que é muito sintomática, ele diz: a Amazônia está atravessando a pior estiagem de 45 anos. Incêndios florestais se alastraram pelo país e já devoraram 5 milhões de hectares apenas no mês de agosto. Meu governo não terceiriza a responsabilidade e nem abdica da sua soberania. Já fizemos muito, mas sabemos que é preciso fazer muito mais. Além de enfrentar o desafio das crises climáticas, lutamos contra quem lucra com a degradação ambiental. Não transigiremos com ilícitos ambientais, com garimpo ilegal e com crime organizado. Se isso aqui é terceirizar a responsabilidade, eu não sei o que é assumir.
Ele está dizendo que a maior queimada da história do Brasil aconteceu no seu governo no mês passado. Ele chamou para si a responsabilidade. É óbvio, cobrou da ONU o que já vem sendo cobrado por muitos líderes. A questão climática não tem fronteiras. A fuligem que sai aqui das queimadas brasileiras vai entrar em todos os países da América do Sul. Agora, ele está num fórum que ele tem que falar de vários assuntos. E um deles é a questão da democracia. Poderia ter citado a Venezuela? Poderia. Mas hoje a questão do X é, sim, uma pauta mundial. Por quê? Porque essas discussões que a gente está vivendo aqui no Brasil já aconteceram em outros países e vão continuar acontecendo em outros tantos. Então, ali é, sim, um momento para se colocar qual é o alcance que essas redes têm e qual o impacto que elas têm nas democracias. De fato, eu acho que é irrepreensível a participação do presidente, haja vista a forma como ele foi aplaudido. Renato Dorgan ainda não falou. Renato Dorgan, o Guilherme Mendes acaba de dizer que o presidente Lula assume a responsabilidade pelas queimadas que estão destruindo a Amazônia e o Pantanal e que foi um gesto de autenticidade, de responsabilidade. Comenta também a questão da plataforma e eu queria que você falasse também, além do que você quiser falar, dessa questão da guerra do Oriente Médio, como o presidente se coloca nisto aqui e se ele está certo, se a diplomacia está um pouco desequilibrada ou se ele realmente está falando corajosamente com relação ao que ocorre. Não, eu acho que, antes de mais nada, o posicionamento do presidente Lula na questão da guerra, das guerras pelo mundo e com o gasto de guerra, né, principalmente aí de países, o que se gastou em guerras nos últimos anos, ele está corretíssimo. O Brasil tem uma tradição de ser um país pacifista, a gente tem que preconizar ali pela defesa dos mais fracos. Claro, se esses mais fracos seguem ali a democracia, claro, e não causam ali um tumulto maior, mas na relação ali Israel-Palestina, ele está corretíssimo, e nessa guerra insana da Rússia com a Ucrânia, ele está corretíssimo. É uma guerra que gastou trilhões de dólares, inclusive o discurso do Biden hoje é um discurso indicativo já para paz, né? A gente não sabe o que vai acontecer nas eleições americanas, mas o Biden hoje, ele fala em seu discurso a gente chegou no momento de paz. E está sincrônico ali com o que Lula falou. Lula acertou demais ali na questão da guerra e principalmente desse risco de invasão de Israel ao Líbano, que seria mais um massacre ali que não precisaria ter, como foi o massacre na Palestina. Inclusive, o Capês, você tinha até falado, e é verdade, essa questão do Líbano é até mais perigosa, porque pode criar um efeito cadeia ali, de entrar Irã, depois entrar, consequentemente, os Estados Unidos de verdade, Rússia, China, o Golfo, daí vai virar um caos total e não é o que a humanidade quer. O Brasil está corretíssimo no posicionamento. Quanto às queimadas e a questão do X, claro, a queimada ele faz a defesa do governo. A gente sabe que teve muitos incêndios criminosos, mas também eu acho que o Ministério do Meio Ambiente peca um pouco ali por não fazer ali a prevenção, né? A gente sabe que são épocas de queimadas, época de estiagem. O governo tem que fazer a meia-culpa, mas ele não vai fazer nunca essa meia-culpa no plenário da ONU e nem acho o caso dele fazer essa meia-culpa. Nem é o local, né? A questão é a seguinte, com todo respeito, o Biden já não está mais sabendo o que ele fala. Porque o Biden fala em paz